Alô, alô, escabanautas! Eu sou Wilson Júnior e bem-vindos a mais um Jornada nas Escritas. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer agradecimentos, especialmente ao PH Santos, que fez uma collab comigo. Ele tem um canal já bem grande, faz crítica de cinema, é muito bom o canal dele. Eu acompanho há bastante tempo, então imaginem o quanto eu fiquei honrado de poder fazer um vídeo para lá e ele participar de um vídeo no canal do Escambau. E isso, obviamente, acabou trazendo muitos inscritos para mim, né, pro nosso canal. E bem-vindos todos vocês que, né, gostaram do conteúdo que a gente fez lá e veio conhecer o conteúdo do Escambau. Eu prometo que a gente vai continuar fazendo conteúdos nessa linha, falando sobre narrativa daquela forma, falando sobre construção de personagem, falando sobre estruturas narrativas e essas coisas. Então sejam bem-vindos todos vocês. E se vocês não conhecem o Escambau ainda, a gente tem um site, o link vai estar aqui embaixo. A gente publica autores amadores, né? Um site que publica crônicas, contos, poesia, resenhas. Então tem um conteúdo bem autoral no nosso site. E vocês todos estão convidados a enviar textos de vocês para o site, a gente recebe. Obviamente tem uma curadoria, mas a gente recebe com muito gosto todos os textos. Então eu começo esse vídeo com a pergunta: o que é que a Rey e o Homem-Aranha têm em comum? Ou o Nick Jacoby e a Mulan, da Disney? Ou mesmo o Harry Potter e o Neo? Tudo bem, como eu já denunciei no vídeo, são todos heróis protagonistas de suas narrativas. Ou dividem protagonismo com alguns outros personagens, mas são protagonistas e são heróis. Porém, apesar das semelhanças, existem claras diferenças entre personagens. Porém, o que os une é justamente esse arquétipo, um arquétipo de personagem que é o arquétipo do herói. Para falar um pouco de arquétipo, eu acho que, como esse é o primeiro vídeo meu falando sobre o assunto, seria interessante a gente falar um pouco sobre o conceito da coisa. O que é arquétipo? O que significa arquétipo? A palavra arqué, eu acho que alguns de vocês talvez tenham até ouvido falar em aulas de filosofia, é um conceito que vem desde os filósofos pré-socráticos. Eu não vou mergulhar muito nisso, mas se você for ver, tem várias arqués. Arqué seria a essência das coisas, ou o princípio das coisas. Vai ter filósofo que escolhe como arqué a água, o fogo, a terra, ou alguma matéria estranha, desconhecida. Você vai ver isso dentro da filosofia grega, né? Então, é um conceito que é bem antigo. Trazendo para a atualidade, o conceito de arquetipo está muito ligado à filosofia do Jung. Porém, eu não vou mergulhar muito nisso, porque são estudos filosóficos, da psicologia, é outra área. Eu vou tentar ficar na parte realmente de como entender isso de um aspecto narrativo. Então, o arquétipo nada mais é do que um princípio, uma essência daquela coisa, daquele tipo de personagem. No caso, especificamente, que a gente está falando aqui de personagens. E quais são as características desse arquétipo do herói? Bem, o herói normalmente está ligado a um conceito de bondade e justiça e obediência à lei. A não ser que a lei seja o próprio mal, aquilo que ele tem que combater. Por exemplo, se é um herói que está vivendo uma ditadura ou um regime opressor, a lei daquele estado é, obviamente, o mal que o oprime. Ele pode se insurgir contra ele. Mas, de modo geral, o herói ele tem por característica tentar fazer o bem, tentar alcançar a justiça seguindo as normas. Eu escolhi colocar a Rey e o Homem-Aranha juntos, por quê? Porque eles são heróis que têm uma jornada da descoberta do poder. A Rey desperta a força. O Peter Parker é picado pela aranha e adquire poderes. E eles têm que entender essas novas habilidades, esses novos poderes e as responsabilidades que advêm desses poderes. Então, ao mesmo tempo que eles estão numa jornada pela bondade, pela justiça, essa jornada também é para poder tentar descobrir um pouco sobre si mesmos e dominar essas novas habilidades, esses novos poderes que foram adquiridos. Eu escolhi colocar o Nick Jacoby e a Mulan porque são dois personagens que ele tem uma jornada de provação, né? A Mulan, ela não gosta, não aceita o lugar social que é imposto a ela e ela quer buscar mais, ao mesmo tempo que ela quer proteger o pai dela. Mas, junto com isso, vem uma jornada de querer se provar, de querer mostrar o valor dela. E o Nick Jacoby também, né? Ele é um orc e os clãs orcs necessitam de um feito de bravura, de uma atitude que faça você pertencer, coisa que ele não é, né? Ele não é bem quisto dentro da sociedade orc no filme Bright. Então ele também está buscando a própria jornada dele de ascender. Então ele quer se testar para alcançar algo mais. E, por fim, a gente tem o Neo e o Harry Potter, que ambos são personagens que seguem uma jornada do escolhido. Eles são The Chosen One.
O Harry Potter meio que imposto a ele quando o Voldemort tenta matá-lo, quando ele ainda é um bebê, e o Neo quando aceita o chamado do Morpheus para descobrir até onde o buraco do coelho vai. Você vai encontrar, como eu falei antes, interseções entre vários desses personagens, porque como a essência do personagem é o arquétipo do herói, eles têm características que dialogam. Eu quis trazer esses exemplos bem distintos para vocês perceberem como os heróis eles podem aparecer nas narrativas das mais diferentes formas e que não necessariamente o arquétipo é um escopo mega fechado de personagem. Na realidade, existem possibilidades muito grandes. E essas 6 possibilidades são só algumas outras que você pode explorar, né, de maneira infinita. E como é que isso serve a um escritor, né? A gente está aqui no Jornada nas Escritas, é para ter esse caráter de oficina. A gente fez no vídeo passado falando sobre criação de personagem. E uma das coisas que você pode usar como uma base para criar um personagem é um arquétipo. Você escolhe ali o arquétipo do herói, ou do vilão, ou do anti-herói, e a partir daí você começa a jogar perguntas para esse herói. Quem é o mal que aflige esse herói? Ele é um escolhido? Ele é alguém que está descobrindo um novo poder? Ele é alguém que precisa se provar de alguma forma? Você pode escolher já tecer perguntas em cima do próprio arquétipo, para aí você ir montando o personagem. Qual o problema de você usar arquétipos? Porque é uma ferramenta, como toda ferramenta, ela pode ser usada de maneira ruim. O arquétipo, ele pode acabar se tornando um estereótipo. E qual a diferença entre as duas coisas? Basicamente, quando o personagem não passa do arquétipo, ele não é mais um arquétipo, ele se torna um estereótipo. O estereótipo é aquela impressão que a gente tem prévia de que alguém é alguma coisa, né? Você atribui uma infinidade de características, um conjunto de características para um sujeito e você acha que aquele sujeito se resume àquelas características que você atribuiu. Isso pode muitas vezes acontecer com um personagem. Você atribui características a ele de um arquétipo, só que você nunca supera o arquétipo. E aí é que mora um problema, porque por mais que você tenha uma essência, quando você está falando de seres humanos, de pessoas, e querendo ou não, quando você está criando o personagem, de certa forma você está retratando pessoas, pessoas são imprevisíveis. Pessoas podem ter atitudes que você nunca esperaria dela, que tiram ela completamente do que é o arquétipo dela, o lugar comum que ela deveria pertencer. E o problema é esse. Muitas vezes as narrativas acabam por abraçar aquela essência do personagem e nunca permitir que ele se desligue dela. Que nunca permitir que as experiências, as vivências, as atitudes que ela tem a transformem. Isso é algo que, como escritor, como alguém que cria narrativas, tem que estar extremamente atento. Não deixe a ferramenta se transformar numa desvantagem. Você sempre deve tentar ir além. Não necessariamente você precisa quebrar o arquétipo, fazer um personagem que é um herói se tornar um vilão. Mas entenda que muitas vezes o herói pode ter atitudes não heróicas. E até isso pode ser usado como parte do crescimento e da jornada desse personagem. Eu quero continuar fazendo vídeos explorando outros arquétipos. Vocês podem me dar sugestões do que vocês querem ver. Se vocês querem ver o arquétipo do anti-herói, do vilão, do mestre, do ancião. Existe uma infinidade de arquétipos que vocês podem pesquisar e me mandar que eu elaboro um vídeo para a gente poder papear sobre isso. O que é que vocês acham sobre o assunto? Deixem aqui os heróis que vocês criarem nos comentários. Deixa o joinha se você gostou, se inscreve no canal e até a próxima.